Senta aí. Boa noite, paz. Vocês estão bem? Vou estar que nem a bispa estava falando aqui. Mal começou o ano, já tem nego jogando toalha. Hã? Jogou a toalha? Cata aí, pô. Tá vivo, respirando. Amém? Pega a tua Bíblia, abra ela em 2 Reis, capítulo 4. Você que está desanimado, cata aí. Eu não estou desanimado, então pega do mesmo jeito. Segunda Reis 4. Ó. Deixa eu ver. NA, deixa eu mudar mesmo por aqui então. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, versão Nova Almeida atualizada. Amém? Posso ler? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Guarde esse versículo 4 com você. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Crise é um terreno muito fértil para algum milagre acontecer na nossa vida, né? Ou também é um motivo muito fácil para a gente entrar no imobilismo, né? Então, antes que você esteja paralisado com qualquer tipo de crise, em primeiro lugar, nunca se entregue. Em segundo, nunca se apavore. E em terceiro, acredite que você vai vencer. Se você é de Deus, né? É óbvio. Então, eu creio que problemas podem ser o método de Deus para fazer você crescer. Como a gente já tem pregado aqui, né? Minha última pregação, se eu não me engano, foi se a gente conseguiria extrair alguma coisa, algum ensino, ou tirar algum proveito do nosso sofrimento e da nossa angústia, né? E eu acho engraçado que o apóstolo Paulo, quando ele estava passando por um momento muito difícil e muito delicado, ele estava glorificando a Deus. Isso ocorreu lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a 8, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele continua dizendo: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo homem bom alguém ouse morrer, mas Deus
Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Paulo ele aprende a glorificar no meio da tribulação, não porque ele estava gostando do sofrimento. Ah, tá jóia, adoro sofrer, eu sou masoquista, né? Quanto mais eu sofro, mais eu sou purificado, mais eu me aproximo do nirvana espiritual. Não, ninguém gosta de sofrimento, ninguém gosta de tribulação, mas a nossa questão é que independente do sofrimento ou da tribulação, nós devemos em todo momento glorificar o nome do Senhor. E era isso que ele fazia. Ele conseguiu provar e demonstrar para nós que um elemento que se chama tribulação, ele consegue gerar, um elemento que se chama tribulação, que é contra a nossa vida, consegue gerar 3 elementos favoráveis à nossa vida: paciência, experiência e esperança. E que não há confusão nas pessoas que têm esse tipo de elemento dentro do seu coração, porque dentro do seu coração está o amor de Deus. Esse amor de Deus, ele foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha só, é na crise que a gente vai crescer, é na crise que nós vamos amadurecer, ou é na crise que nós vamos ser derrotados totalmente. Mas se você amadurecer e crescer na crise, uma coisa eu te falo, você vai ser mais útil para o reino de Deus, mesmo porque Deus não gosta de ninguém inútil, e Deus não tem nada com vagabundo, com inútil, com gente antiproducente, com gente que não faz nada, com gente que não se esforça. Deus não tem nada com essa gente. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que todas as pessoas que foram usadas por Deus, todas as pessoas que foram abençoadas por Deus, todas as pessoas que foram usadas para fazer milagres sobrenaturais, estavam produzindo alguma coisa. Ou seja, crise é um momento para você crescer, amadurecer e se tornar mais útil para Deus, ser útil para o reino de Deus. Então, se é útil para Deus, então deixa que Deus permita que você passe tais situações, só para ensinar aquilo que você nunca aprenderia se você estivesse muito tranquilamente folgado, vivendo aqui nessa terra, Eu costumo dizer que sofrimento é só a escola de Deus para a nossa teimosia. Sofrimento é só Deus nos ensinando aquilo que nós deveríamos aprender voluntariamente. Só isso. É Deus te ensinando, é a escola dele. É que nem quando você cai no rio e não sabe nadar. É na hora que você cai que você aprende para não morrer. Para não morrer, né? Mas sabe o que a gente... É engraçado, irmão. Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele é tentado no deserto, depois de 40 dias de tentações, chega o diabo e ele se apresenta como tentador, e ele fala, olha, lançando dúvida na cabeça de Jesus, diz, se você é mesmo o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem em pães, e mate a sua fome. E Jesus respondeu o quê? Está escrito. Você sabe por que o crente cai? Porque ele não sabe onde está escrito. Ele não sabe onde está escrito. Ele não conhece a mente de Deus. E a mente de Deus e os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. É isso que a Bíblia declara. Mas sabe qual que é, talvez, a nossa inquietação? É que quando Deus dá uma instrução ao homem, às vezes essa instrução é muito fácil de ser cumprida. Às vezes a instrução que Deus dá, ela é muito fácil de ser feita, mas na mente humana difícil de ser crida. Às vezes Deus fala uma coisa tão simples e o cara não faz, sabe por quê? Porque ele não crê. Basta você olhar aqui para a Bíblia. Lembra-se de Moisés? De frente para o Mar Vermelho, foi orar para falar com Deus. Imagina o cara gago, pesado de língua, o povo morrendo, o Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás, e o cara gaguejando, querendo falar com Deus, quando Deus já tinha lhe dado uma instrução. Deus já tinha instruído ele. Então ele só tinha 3 opções. Olha, ou você entra no mar junto com 2 milhões de hebreus e nada até o outro lado, ou você enfrenta o exército de Faraó com essa gente que só sabe pegar em pá e enxada, ou você estende o cajado. Qual que é o mais fácil? Qual que é o mais fácil você fazer? E qual que era a instrução de Deus? Por que clamas a mim, Moisés?
Levanta o cajado, estende a tua mão e diga ao povo de Faraó que marche. Para que ele parou? Para orar e para conversar com Deus e fazer uma reunião e de imediato fazer. E agora, Senhor? Quando Deus já tinha dito, era só você estender o cajado. Simples de fazer, mas duro de crer, duro de acreditar. E às vezes nós estamos sofrendo por causa disso. Você pega um Naamã da vida, ele sai lá da Síria pensando que o profeta iria recebê-lo, né? E Eliseu estava dando de ombro para Naamã, e quando ele chega, ele não é recebido pelo profeta, ele é recebido por Geazi, o servo do profeta. Fica irritadíssimo. Quem é esse profeta? Geazi sai correndo e fala: e aí? O homem está aí. Eliseu disse que o problema dele é banho. Vai lá, se banha no Rio Jordão que você sara dessas chagas. Mas a questão dele é que ele foi atendido pelo servo do profeta, e ele foi atendido com uma instrução bem simples: vai tomar banho, né? Pensou? Deus falando: vai tomar banho. Foi essa a resposta que Naamã recebeu, e ele se zanga, né? Se chateia. Por quê? Porque ele é o cabeça quente, né? Você é o cabeça quente, se zanga, fica chateado com alguma resposta, fica chateado com alguma instrução, fica chateado porque falaram alguma coisa de você, fica chateado porque te corrigiram, fica chateado porque Deus te botou uma pressãozinha. Assim ficou Naamã, chateado porque não foi recebido pelo profeta, e o servo do profeta, que era praticamente ninguém, disse a ele: vá se banhar, vá tomar banho. E aí Naamã tinha outro servo, né? Um que era um pouquinho mais cabeça fria, e quando você está com a cabeça fria, você pensa melhor do que com a cabeça quente, né? Ele diz: olha, o servo de Naamã se chega e fala: ó, se pedisse para você ganhar uma guerra, você não ganhava? Acho que Naamã falou: você está falando com quem? Com o chefe do exército da Síria. Quantas eu já não ganhei? Não, então, se pedisse para você conquistar uma cidade, você não iria, Naamã? Poxa! Quantas eu já não conquistei? Para você governar, para você comandar um exército, sim. Agora, só porque é uma coisa ilógica, fácil de cumprir, a gente não quer obedecer. Ele fazia coisas 10.000 vezes piores do que essa. Uma instrução simples, fácil de obedecer, mas o cara não queria obedecer. Você sabe como as muralhas de Jericó foram derrubadas? No grito. Literalmente no grito. As muralhas de Jericó caíram com 7 voltas e um grito. Agora, isso aqui é a instrução de Deus. Josué nem buscou instrução bélica, amado. Ele não pediu para tomar, volta lá e compra dinamite. Vamos explodir esse negócio aqui. Não, ele obedece à instrução simples de Deus. Por quê? Porque crê. E a gente, porque não crê, não observa e não obedece uma instrução simples de Deus. Ore, jejue, santifique sua vida, ande honestamente. A gente quer o mistério, o pó do mágico do pilim-pim-pim, que vai chegar e vai jogar sobre a tua cabeça e vai acontecer, e a finança resolveu, e a parte da saúde está maravilha, e sentimental, e o emocional, nossa, que campanha, nossa, que unção. É instrução básica e simples que a gente não obedece. Por que não obedece? Porque não crê. Porque não crê. O ano está começando e é só derrota, só derrota, só derrota. Mas obedecer a instrução e crer? Não, né? Aí você olha para uma pessoa, é mais fácil curar um câncer operando. Vamos pegar ela, vamos rasgar, a gente vai lá, abre o bucho de cima a baixo,
né? Do que impor as mãos e orar. Nada contra a medicina e nada contra a operação, nada. Mas assim, não seria sensato orar? Para ver se Deus não opera uma cura nesse câncer, se Ele quiser? Então, mas é mais fácil rasgar o bucho de cima e embaixo. Depois a gente costura tudo. Fica novo de novo, só uma cicatriz. Ou pegar a instrução de Marcos 16, 18, que é impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Instrução bíblica. Qual que é o mais fácil? Mas essa segunda aqui precisa ter fé, né? Na segunda precisa ter fé. Não tem jeito. Porque orar sem fé não vai dar certo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que diz o versículo? O que é? Hebreus 11, 6? É? Hebreus 11, 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, essa aí eu sei na outra Bíblia, tá? Porque é necessário que todos aqueles que se acheguem a Deus creiam que Ele exista e que é galardoador de todos que o buscam. Então, se eu orar sem fé, é melhor que eu não ore. Mas a segunda medida exige fé, que é uma outra instrução básica que a gente não consegue olhar para ela, né? Aí você pega o profeta Elias, sustentado por corvos. É isso? Ou é uma história que eu acabei de inventar aqui? Irmão, você lembra o que os corvos levavam todo dia cedo para Elias? Pão e carne. Pão e carne. Os corvos vinham com pão e carne todo dia no bico e levavam para o profeta Elias, na beira do ribeiro de Querite. Você sabia que os corvos são carnívoros? Eles comem carne, esse bicho, né? Terrível. Comeu até o olho daquele ladrão que estava na cruz do lado esquerdo de Jesus, né? Porque no direito estava o outro, que foi salvo, né? Até nisso tem contradições com a esquerda. Os corvos são carnívoros e todo dia eles levavam carne e pão para Elias. Aí o Elias, né? Falou, não chove durante 3 anos e meio, acaba a água, o ribeiro seca. Ele diz, agora vai lá para Serepta, que uma viúva pobre de maré desci vai sustentar você. Instrução básica. E agora, Deus, como é que eu faço para não morrer de fome? Pede para a viúva te sustentar. Ele chega na viúva, ei, me vê um copo d'água. Ela se vira e vai buscar o copo d'água e diz, ei, também alguma coisa aí para mim comer, né? Ei, água, tudo bem, ainda tem um pouquinho aqui da água para você beber, mas comer, meu filho, eu tenho aqui um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, eu estou juntando uns gravetos, eu vou cozinhar, fazer um cozido de um bolo, vou comer e dar ao meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. É desse jeito que nós já estamos? Não, eu vou comer e vou morrer. E o Elias fala, pode fazer, mas dá primeiro para mim. Eita cabra ruim, como pode ser de Deus, gente? A mulher só tem um pouquinho para o filho e para ela, vai comer e vai morrer. O cabra não quer deixar nem ela morrer de barriga cheia. Ela só se esqueceu que ela estaria servindo o reino de Deus primeiro o reino de Deus, e quem representava o reino de Deus era o profeta Elias. Ele disse, se eu comer primeiro que você, a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai faltar. Então às vezes a gente fica apavorado, desesperado, né? Porque não cumpriu uma ordem muito simples e fácil, só que ilógica, não fazia lógica, não tinha lógica. É por isso que a gente não quer cumprir, porque não tem lógica. Para que eu vou orar? Não tem lógica.
Ah, porque eu vou num culto, não tem lógica. É instrução simples que a gente não crê e não obedece, que faz a gente ser derrotado na nossa vida. Aí você pega a viúva de Eliseu, e o cara pergunta: o que você tem? O texto que a gente acabou de ler aqui. Ela diz: ó, um pouquinho de azeite. Procura um monte de vasilha. E aí olha a instrução simples: entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e vai colocando azeite em todas as vasilhas que se achar. É de ter maluco, com uma vasilha eu vou encher 20, 30. Porque não tem lógica. E milagre, ele não está no campo da lógica. O milagre, ele está no campo do sobrenatural. E ele sempre vai vir com uma instrução simples de Deus. Simples. Ele diz: entra lá com teus filhos, fecha a porta e começa a deitar azeite dessa vasilha que você tem nas outras. E o que ela tinha? Um tonel de azeite de 200 litros. Não, né? Então, o milagre vai depender do que eu tenho. Não é isso? E você precisa ter muito para Deus fazer? Se dependesse de muito, ele não tinha feito o milagre na casa da viúva de Eliseu. Só tem um pouquinho, ele falou: já basta. Tá bom para mim. Porque para Deus o milagre não depende de muita coisa. Pode ser só uma botija de azeite com um pouquinho de azeite. Por quê? Porque o pouco na mão de Deus pode se tornar em... Não foi isso que fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Por causa de uma multidão? Só que a gente olha isso aqui hoje e não crê que Deus pode fazer um milagre desse aí. Que o pouco na mão dele é muito. Que o moleque tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele ia comer 5 pães e 2 peixinhos. Mas a partir do momento que ele colocou na mão de Jesus, ele comeu o quanto que ele quis de pão e de peixe. Porque na ótica nossa é o seguinte: se a gente dividir, falta. Na ótica de Deus é dividindo o que sobra. É dividindo o que sobra. Mas a gente diz assim: não tenho. Não. Nem um pouco para Deus fazer o milagre? A menos que você tenha alguns problemas de relacionamento. Você já olhou para a viúva? Essa aqui? Você olhou para o texto? Vou olhar para o texto para você. A instrução foi qual? No versículo 2. No versículo 3. Vá e peça emprestada vasilhas aos teus, vasilhas vazias. E ele colocou muitas, não poucas. Se você precisasse de vasilhas dos teus vizinhos hoje, você teria? Você teria pessoas que dissessem: eu tenho uma vasilha aqui, leva, é tua, eu quero colaborar com o seu milagre. Sim ou não? Eles pedem vasilhas emprestadas aos teus. Relacionamentos quebrados às vezes impede que Deus faça um milagre na nossa vida. E sabe o que é relacionamento quebrado? Às vezes você deixa de servir alguém. Você não serve ele, você quebrou um relacionamento que aquela pessoa ficou chateada que você podia servir ele naquela hora e não serviu. Mas se você serviu, quando você precisar, ele tem uma botija para te emprestar. E deixa eu te dizer uma coisa: quem quebra e reconstruir relacionamento somos nós mesmos. Não é Deus que quebra o teu relacionamento, não é Deus que reconstrói o teu relacionamento. É você que quebra, é você que reconstrói. É você que quebra, é você que reconstrói. E às vezes, deixa eu te dizer, o elemento que você precisa para o teu milagre pode estar na mão do outro. Às vezes não está na tua mão. E é tão profético que um dia
um molequinho de 14 a 16 anos, olhou para a cara de um gigante, disse para ele: eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar ao seu corpo as bestas feras e elas vão comer a tua carne. E ele não tinha nada, ele só tinha uma funda e 5 pedras. Sabe onde estava a espada que Davi cortou a cabeça de Golias? Na cintura dele, na mão dele, na cintura de Golias. Então é tão profético que às vezes o que você precisa para acontecer algo bom na sua vida, às vezes está na mão do outro. Porque Deus é perfeito. Se tivesse tudo na tua mão, você nunca ia servir ninguém na tua vida. Nunca ia servir ninguém. Você ia se autosservir toda a vida e para sempre, até Jesus voltar. E o que valeria a nossa vida? Nada, uma vida inútil. Uma vida inútil. Então, é dessa forma. Aí a gente fala: o que é que Deus pode fazer na minha vida? Deus pode fazer o que Ele quiser, o quanto que Ele quiser. Não é sobre o quanto Deus pode fazer, é sobre o quanto você pode suportar. É sobre aquilo que, se você for receber, vai te matar, vai te derrubar, vai fazer você pecar e vai te dar morte espiritual. É sobre o quanto a gente aguenta receber. É sobre o quanto a gente está preparado para receber. Porque o tamanho do milagre vai ser proporcional à minha fé. Então, se eu não tenho fé suficiente para receber, pode ser que o que eu receba me destrua. Já pensou nessa viúva aqui? Fé é isso, irmão. Fé é processo de gravidez e parto. Esperei com paciência no Senhor. A qualidade de quem espera é a paciência. Então a fé, ela é um processo de gravidez e o milagre é o parto que a gente tem. E ele disse: olha, muitas vasilhas, muito azeite, poucas vasilhas, depende de você, gente. Não depende mais de Deus. Depende de você agora. Então, se Deus diz: vou abrir as torneiras, corre e prepare vasilhas. Muitas. Porque a fonte do milagre de Deus é inesgotável. Ele só para quando você não estiver mais preparado para receber o que Ele tem para te dar. Como essa viúva aqui. O azeite não parou. O que acabou foi a vasilha. Então, enquanto houver vasilha, o milagre continua acontecendo. Se houvesse 10.000 vasilhas, existia 10.000 vasilhas cheias de azeite. Depende de nós. Ou o milagre só depende da parte espiritual? Aí a gente vai, né? Eu lembro sempre que a bispa prega: o milagre não vai cair no teu colo do céu, porque do céu só cai chuva, né? Às vezes cai granizo também e raio. Não, o milagre tem a parte humana também. O milagre tem a parte humana. A gente se esquece disso, que o milagre, para acontecer, ele tem a parte espiritual de Deus, mas ele tem a parte humana. E Deus só age por nós quando nós estamos fazendo a nossa parte. Só age. Todo mundo que foi usado, abençoado e recebeu o milagre de Deus estava fazendo a sua parte. Pega a tua Bíblia e se você achar alguém que estava de boca aberta, sentado, né? Que nem diz o Raul Seixas, no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quero ver se você acha um desses tais que foi abençoado na Bíblia. Nenhum deles. Nenhum dos tais. Por quê? Porque fé genuína desemboca em obediência e em trabalho. E em trabalho árduo. Trabalho árduo. E o que é isso? O que você pode fazer, Deus não vai fazer não. Pode esquecer. Ou seria muita futilidade, né? Deus fazer até aquilo que a gente pode fazer. Ele não vai fazer. O que você pode fazer, Ele não vai fazer. Não vai fazer. De jeito nenhum.
Mas creia, Ele é uma fonte inesgotável de milagre. Ele é essa fonte. Então, nós não podemos nem reclamar do que nós estamos passando hoje. De nada, irmão. Nós somos só as causas e os efeitos do que nós plantamos ali, ó, logo ali atrás. Então não reclame do carro que você tem, não reclame da casa que você tem, não reclame da vida que você leva. Nós plantamos isso aqui que nós estamos colhendo. Mas existe uma coisa na agricultura, né? Não pode falar do agro, senão a gente vai ser preso, né? Que se chama rotação de cultura, né? A rotação de cultura é bem rapidinho, eu te explico para a gente acabar aqui, para você ir embora cedo para a tua casa. É assim, você planta cana 2 anos seguidos numa terra, e aquela terra, a cana sugou todos os nutrientes que ela precisava daquela terra durante 2 anos. Então se você plantar a cana ali de novo, vai dar uma cana mirrada. Então a gente colhe aquela cana, ara aquela terra, e aduba ela, e planta outra coisa ali. Um feijão, uma soja. Os nutrientes são diferentes. Então, se você vê que não está dando certo, muda a semente. Começa a trocar a semente. Faça uma rotação de cultura. Assim, essa semente aqui que nós plantamos foi muito amarga. Essa semente aqui, ela não deu certo. Sabe por quê? O plantio, ele é opcional. Você planta o que você quer, mas a colheita é obrigatória. Você só colhe o que você plantou. E se está dando errado, muda o plantio. Diz: Deus, eu vou derrubar tudo isso aqui e vou plantar uma semente nova aqui, no teu espírito, sobre a tua palavra. E daí no tempo de crise, você vai começar a bater na porta certa. É a instrução de Deus simples para a tua vida. Essa viúva aqui, ela foi muito inteligente, né? Se você discorrer na história, o Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Depois você lê lá em 2 Reis. A escola de profetas do Eliseu. Foi até aquela escola onde o cara colheu erva braba, erva amarga e fez um ensopado lá. Pode deixar, você vai encerrar o culto, você já lê aqui, tá bom? Não, é para mim terminar o culto, tá bom. Obrigado. A morte na panela. E aí, esse cabra aí, que morreu, tinha 2 filhos, e essa mulher, e é interessantíssimo o seguinte, esse cara morreu, e sabe o que ele deixou para a mulher dele? Só pepino, só dívida. Sabe como ele foi lembrado? Olha, o meu marido, ele era até um homem de Deus, mas ele morreu e me deixou só dívida. E os credores estão vindo para buscar os meus 2 filhos, que eram os únicos 2 filhos que eu tinha para trabalhar para o meu sustento, e eles vão levar embora para pagar as dívidas. Então cuidado com o seu legado também, né? Cuidado com o legado que a gente está deixando. Vamos mudar essa semente. E aí ela foi na pessoa certa. Mas ele era o teu servo. Ele temia a Deus. Ele não ficou reclamando, indo no A, no B, no C. Meu marido, meus filhos, eles vão virar escravo. Não. Ela foi direto em Eliseu. E ela creu. Porque no discorrer aqui da palavra, não está dizendo: olha, pega as vasilhas, muitas, não pouca, entra lá, fecha a porta e enche as vasilhas com esse pouquinho que você tem. Ela diz: mas como? Não dá. Como é que eu vou encher um monte de vasilha? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que o seu problema seja do tamanho do Mar Vermelho, ou do tamanho da muralha de Jericó, comece a crer diferente. Comece a crer no milagre na tua vida. Comece a crer. Comece a crer. Não queira perder aquilo que é herança de Deus, que é promessa de Deus. Você sabe por quê? Tem gente
que põe a perder o que é promessa de Deus, o que é herança de Deus, muito fácil. Fácil. Perde fácil, irmão. Um laço e você perde. Rápido. Não custa nada para você destruir o que Deus levou anos para construir e para te dar. É rápido. Mas assim, mesmo na maior crise existencial da sua vida, nunca faça negócio com o diabo. Negocie com o cão. Não distorça a sua fé. Não abdique dela. Não faça isso. Creia que Deus é capaz de cumprir aquilo que você falou. Se você conseguir cumprir as instruções fáceis que Ele dá para você na sua vida. É lógico, se você cumprir, para você cumprir, você tem que obedecer e você tem que crer. Vamos orar? Fica de pé para nós orarmos. Quero que você feche seus olhos e ore a Deus. Se você está passando dificuldade, crise financeira, sentimental, emocional, eu não sei. A crise pode ser algum elemento que Deus está usando para você amadurecer. Mas peça ao Espírito Santo que você amadureça, para você não sucumbir. Leve com seriedade o que Deus está fazendo na tua vida, nem que forem problemas. E peça ao Senhor: Senhor, tem um problema aqui. E eu creio que esse problema é para amadurecer, é para me tornar mais útil, é para mim aprender, Jesus. É para mim aprender, Deus. Então ore dessa forma. Pode soltar um louvor, por favor. Então ore dessa forma. Comece a orar. Comece a falar com Deus sobre a tua vida, sobre os teus